E o Galvão Bueno, que trouxe todos os bastidores da queda do Edinaldo e da desistência do ex-presidente de voltar à CBF. Esse cara é perfeito. Esse cara tem uma coisa que se chama... Será que ele vai querer vir? Será que o novo presidente vai querer honrar o contrato? Teve um leve susto, mas nada que mude, o trabalho segue. Você vai ver isso e muito mais no vídeo de hoje, mas antes, se você não é inscrito, se inscreve agora para apoiar nosso trabalho e receber mais vídeos como esse. O Galvão Bueno foi um dos primeiros a trazer a notícia de que o Edinaldo estava fora da CBF. Se o Edinaldo cair, o Ancelotti vem? A pergunta que fiz na última segunda-feira no Galvão e Amigos na Band tinha fundamento. Diante da turbulenta fase que agita a CBF, a pergunta era mais do que pertinente. Agora, como fica a vida do Ancelotti? Será que ele vai querer vir? Será que o novo presidente vai querer honrar o contrato? Ou será que Edinaldo, mais uma vez, consegue uma assinatura na justiça e volta ao cargo? Eu não sei responder. O que sei é que o futebol brasileiro não merecia tantos escândalos, tanto desgoverno. Muito triste para o futebol pentacampeão do mundo. E também foi o Galvão um dos primeiros a dizer que ele desistiu de voltar ao comando da Confederação Brasileira de Futebol. Edinaldo Rodrigues confirmou que desistiu de entrar com recurso para voltar à presidência da CBF. Desejou sorte a quem entrar. Eu gosto de ser muito claro com as coisas. Eu fui homenageado por ele e pela CBF. E no discurso de agradecimento desejei que ele saísse de lá de cabeça erguida e olhos bem abertos. Pois a história da saída dos últimos ex-presidentes era triste. Ricardo Teixeira, Marim, Deodero, Caboclo, ninguém completou o mandato. Marim foi preso nos Estados Unidos, Deodero não pode deixar o Brasil e agora mais um presidente sai sem o mandato terminar. Por irregularidade, seja ela qual for. Edinaldo, espero que você se sinta correto com você mesmo para sair de cabeça erguida. E agora, vem aí um novo presidente. Deixa o mesmo recado, que possa sair ao final do mandato de cabeça erguida e olhos bem abertos. E que a política da CBF não continue prejudicando o futebol brasileiro. E tudo isso vocês vão discutir junto com a gente no Galvão e Amigos, 22h20, na Band. Tá quente. Mas essa conversa de será que o Ancelotti vem ou não com a queda do Edinaldo não tem nada a ver. Se liga só numa explicação lá da ESPN perfeita para isso. Edu, o contrato do Ancelotti é com a CBF. A CBF, enquanto instituição, óbvio, ela continua existindo. E isso ele já sabia do risco, ele sabia de tudo mais. Ontem ele passou o dia reunido com o Rodrigo Caetano, né, diretor de seleções, e com o Juan, gerente de seleções. Ele recebeu a notícia no final da reunião. Teve um leve susto ali, todo mundo muito impactado. Até porque você está falando em trabalhar e ter estabilidade e tem essa situação, né? 2, 3 dias antes você tinha acabado de ser anunciado, teve que responder sobre a situação numa coletiva até desconfortável ali do Real Madrid. Teve um leve susto, mas nada que mude. O trabalho segue. Quem entra, né, o interventor, no caso, Fernando Sarney, nomeado pela Justiça, também já falou que não quer mudar nada e não vai mudar nada, que é só tocar o processo das eleições. Os nomes que começam a se apresentar também não têm ideia de mudar o Ancelotti, não é o foco deles mudar nada em relacionado à seleção. Pegava muito mais a parte de gestão do Edinaldo. O que acontece é que ontem, por volta de 5 da tarde, sai uma decisão que a gente já vinha falando aqui ao longo da semana que estava sendo aguardada, do Tribunal de Justiça do Rio, assinada pelo desembargador Gabriel Zefiro, que afastava imediatamente o Edinaldo Rodrigues da presidência, nomeava Fernando Sarney, que é vice-presidente da chapa atual, há um mandato ainda em vigor, não aquela que foi reeleita até 29, a chapa atual, tem mandato até o ano que vem, nomeando Fernando Sarney como interventor, e com uma ordem de convocar eleições para uma nova chapa, esquece aquela reeleição do Edinaldo, o mais breve possível. Assim versava, assim dizia a decisão judicial do Gabriel Zefiro, desembargador do Tribunal de Justiça do Rio, decisão de segunda instância. Então agora Edinaldo recorre ao STF, acabou de atualizar um pedido, né, uma petição aqui com pedido de medida cautelar, porque soltou uma ontem ali na esteira dos desdobramentos ali do caso, ele entra ontem com uma petição, mas a petição ontem estava em nome da CBF, assinada por Gamil Fopel, que é ex-diretor jurídico da CBF, advogado pessoal do Edinaldo, e por André Matos, que é diretor jurídico da CBF. Só que também na decisão do desembargador ele destituiu toda a diretoria, então o André Matos já não podia assinar como CBF. Então o Edinaldo acabou de atualizar, refez essa petição de agora, assinada por ele, entrando como parte interessada no processo do STF,
e pedindo ele, Edinaldo, agora, tem coisa de poucos minutos, uma medida cautelar para invalidar a decisão do TJ, retirar o Fernando Sarney como interventor e ele voltar ao poder, alegando que não tem ilegalidade nenhuma. Assim entende o Edinaldo. Por que ele foi retirado? Na esteira daquele processo da investigação da suposta falsificação do Coronel Nunes no documento lá de janeiro, que acabava com todo o impasse judicial. Então, a partir do momento que aquele documento vinha sendo questionado, supostamente falsificado ali, a assinatura dele, todo o questionamento judicial voltava, considerado pelo TJ um erro de material ali que merecia afastar imediatamente. Então, Edinaldo, nesse momento, afastado da presidência da CBF. Quem toca a CBF hoje, está tocando já desde ontem, é o interventor Fernando Sarney, sim, filho do ex-presidente José Sarney, vice-presidente da CBF há muitos anos, há mais de 20 anos, chegou a ter cargo na FIFA e na Conmebol pela CBF, figura de destaque nos bastidores da CBF e convocando o mais breve possível eleições. A expectativa é que essas eleições ocorram ali naquele intervalo de tempo depois da apresentação do Ancelotti, dia 26, e antes do jogo do dia 5 contra o Equador em Guayaquil. Então, em breve, a gente deve ter eleições na CBF. Os grupos... E, cara, o Ancelotti vem recebendo elogios de todo mundo, inclusive do Ricardo Rocha, lá no programa do Galvão Bueno na Band. Não é para pedir, não. Pode falar. O treinador bem escolhido, eu acho que não... Quando a gente falava em treinador brasileiro, né, como a gente falou de Renato Gaúcho a semana passada, de alguns treinadores, né, Rogério Ceni, enfim, e a gente falava de alguns treinadores. Esse cara é perfeito. Esse cara tem uma coisa que se chama vestiário. O Falcão falou tudo. Esse cara é sensacional. Eu conversei com o Militão, alguns jogadores. Os jogadores amam esse cara. Esse cara é um cara do bem. O Brasil está precisando de um treinador como ele. Na minha concepção. Quando a gente falava em Renato Gaúcho, era isso. O vestiário leve. Então, é isso que a gente precisa. Vestiário leve. Mas quando tem que dar o pontapé na porta, ele dá. Não, ele dá. Mas, Falcão, tem uma coisa, né? Vocês estão falando... O Vanderlei falando, realmente a gente tem 4 atacantes. Eu vou ser sincero a você. Se a gente não cuidar da defesa, a gente não ganha a Copa do Mundo. Ah, claro que Sou eu que estou te falando. Você perde a Copa do Mundo. Filipão ganhou a Copa do Mundo quando bota Edmilson ali de volante. Que era o quinto zagueiro. Exatamente. Ele fecha seu time. Eu vou te falar uma coisa. Esses 4 da frente podem jogar. Eu tenho minhas dúvidas. Independente de ter qualidade. Eu não sei se eles têm ida e volta. Não tem. É diferente. Real Madrid joga em cima. Ele não tem tempo de trabalhar. A gente está falando isso. Então, ele não vai ter tempo. Você, quando foi zagueiro do tetracampeonato... Colhei muita figurinha. Você começou a titular, depois você se machucou na metade do segundo tempo do primeiro jogo. Mas tinha Dunga e Mauro Silva ali na frente. Só que há uma diferença. Pela direita, você tinha Jorginho e Cafu para jogar. Pela esquerda, tinha Leonardo e Branco. É diferente do que é hoje. Ok, Galvão. Me desculpe, o lateral de hoje. Mas é muito Galvão, diferente do que é hoje. Não, é diferente. Galvão, o que é que eu acho? Eu acho que a gente precisa se acertar primeiro atrás. Hoje em dia, porque na frente é muita qualidade que a gente tem. Não é possível que esses jogadores todos que a gente tem não consiga jogar na seleção. Bom, por falar em elogio no programa, o Galvão tem rasgado elogios e dessa vez foi pro Hugo Souza. E nós temos aqui um convidado super especial. Vocês podem ter estranhado aquela fala minha falando do Courtois. Tomei pancada na internet pra caramba. Ele tá com 26 anos? 26 anos? 26 anos. Prazer grande tê-lo aqui. Prazer todo meu. Estávamos esperando você chegar e você vir aqui. Obrigado. Prazer muito grande. Aquilo foi na pandemia, já são 5 anos que eu falei aquilo. Isso. Você tem quanto de altura? 1,96. Com essa altura, com a técnica que tem, o que me chama mais atenção é a explosão, a velocidade na explosão. Foi o que eu disse. O Courtois sai jogando com o pé menor do que ele, mas ele já tem mais explosão do que o Courtois para ir na bola. Você é muito bem-vindo aqui. Obrigado. Você está sentindo que vive um grande momento? É bom jogar no Corinthians? É bom demais, é bom demais. Vestir essa camisa, prazer estar aqui, boa noite a todos. Eu estou muito feliz com o momento que estou vivendo com essa camisa, muito feliz em poder estar sendo importante para um clube tão gigantesco na história do futebol. E principalmente após um título que foi importante para o clube. E então eu só tenho a agradecer a Deus por tudo que está acontecendo. E a minha ambição é muito grande para que venham passos ainda maiores. Mas aí, cara, você tá empolgado com essa seleção brasileira, com um novo presidente, com um novo treinador? Será que vai ter novo goleiro na seleção também? O que você acha? Comenta aqui, quero saber a sua opinião.